Excedência, Deus tem abençoado seu ministério e tem levado ela a muitos lugares, né? E assim cumprido com as promessas que Ele tem sobre a vida dela. Então, que possamos nesse momento, meus irmãos, abrir o nosso coração, derramar a nossa alma diante do Senhor, deixar os nossos ouvidos bem atentos. Se você tem algo para dizer para o seu irmão, para a sua irmã, você vai dizer, mas só depois do culto, porque agora você vai ouvir a palavra de Deus. Quem entendeu, diga amém. Senhor Jesus, meus irmãos, amém. Para mim é um motivo de muita bondade de Deus estar aqui. Eu muito obrigada ao Senhor nessa noite, por eu estar aqui, por eu ter chegado bem. Meu obrigada ao pastor Sérgio, sua esposa, aos irmãos da equipe de missões. Muito obrigada mesmo. Para mim é um prazer rever alguns irmãos, onde eu ganhei o melhor peixe que eu já comi na minha vida. De verdade, né? Peixe fresquinho. Foi encerrada a disciplina e a turma me deu um peixe de presente. Foi surreal aquele peixe. Meu muito obrigada aos irmãos que fizeram parte desse momento. Eu confesso que é bem difícil expor a mensagem na frente do pastor Sérgio, que é uma referência para mim, sempre pregava na nossa sede. E eu nunca me esqueci de um sermão que ele pregou sobre a menina que foi levada cativa. Foi um culto da família. Eu guardei até o esboço. Que Deus continue usando poderosamente o pastor para louvor da sua glória e abençoe poderosamente essa igreja através da sua vida. Meus irmãos, nós vamos meditar um pouco sobre missões. E o Espírito Santo nos trouxe uma mensagem no livro de Apocalipse, capítulo 22. Eu vou estar na tradução corrigida. Livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, é o texto base dessa noite. Amém? Os irmãos acharam? Amém. Diz assim: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Nós estamos em um culto de missões e é impossível falar sobre missões se nós não meditarmos no livro de Apocalipse. Talvez para você seja muito incoerente e paradoxal fazer uma alusão de missões com o livro de Apocalipse, mas eu espero que com a ajuda do Espírito Santo você bem entenda a mensagem nessa noite, assim como eu fui iluminada pelo Senhor. Nós estamos no livro da Revelação, um livro que é temido até pelos crentes, um livro que fala sobre as coisas que em breve hão de acontecer. Estamos aqui no final desse livro. Quem está escrevendo é um preso por amor ao Evangelho, em um lugar onde era um verdadeiro alcatraz aberto. Uma ilha inóspita que simplesmente um imperador com o título de Deus resolve prender João na ilha chamada Patmos. De todo o primeiro século, de todos os imperadores, somente 2 tiveram o título de Deus cunhado na moeda romana.
Nós estamos falando de Nero, que aqui nesse exato momento já está morto, e estamos falando de Domiciano. Ambos cunharam na moeda o título de Deus, queriam a adoração. Portanto, os cristãos sempre foram um percalço na vida destes imperadores, porque os cristãos adoravam um Cristo que a mensagem era: ele é rei, a ele se deve adoração, ele morre, mas ele não continuou morto, ele vive. Isso sempre incomodou os imperadores com as suas ideias de egolatria, querendo adoração. Portanto, os cristãos sempre sofriam perseguição devido a isso. João não foi diferente. Ele começa no capítulo 1 expondo isso. E quando você está em uma ilha, você percebe que é impossível a fuga. Nós estamos falando de um século onde não havia aviões, era somente barco. Eu particularmente já estive em ilha e sei que, e quando nós aprendemos isso na geografia, a gente sabe que uma ilha é uma pequena porção de terra rodeada de água. Portanto, era impossível a fuga. Ilha é infrutífera. Tudo é muito difícil. Foi nesse momento que João tem a revelação, mas é muito importante você guardar nessa noite, que não importa o Patmos que você esteja, ou que venha estar, nunca Patmos vai quebrar o seu relacionamento com Deus. Entenda, aparentemente João estava preso, mas ele era livre. Portanto, as lutas e desertos da vida nunca nos privarão da revelação divina. Nunca o céu vai estar distante para nós. Guarde isso nos momentos adversos da sua vida. Jesus está perto de nós, no Patmos que venhamos a passar. Jesus está conosco e Ele é suficiente diante das perseguições, diante das aflições, das decepções, das frustrações, das dores de alma. Jesus está perto de nós. Eu falo de um Deus presente. Eu falo de um Deus imanente, eu falo de um Deus que transcende a mente humana, um Deus que se revela para os seus de uma forma muito gloriosa. E nós estamos agora no final das promessas para todo aquele que crê na Escritura deste livro. E é interessante que no verso 12, ele vai frisar duas promessas. Eu queria me deter na segunda promessa, mas eu vou expor um pouco da primeira. Se você perceber no capítulo 22, por mais de uma vez, é informado que ele vem a qualquer momento. A primeira promessa é: eis que cedo venho. Isso é falado no verso 7, que ele está próximo, só que aí já seria um outro sermão, né? Pelo contexto da parte B do versículo. Portanto, a promessa é que ele voltará. E aí talvez você tente imaginar Mateus capítulo 24 afirmando que precisamos falar do evangelho aos povos para acelerar o fim, para acelerar a volta do Senhor. Por anos ouvimos sobre isso, por anos acreditamos nisso e víamos pregadores enfatizar isso. Só que existe algo dentro do estudo sobre Deus que não pode ser quebrado, algo que se chama doutrina.
E o que é doutrina? A doutrina é um princípio inegociável que está acima de cosmovisão de povos, está acima de cultura, está acima de reinos, está acima de interpretações humanas, pensadores iluministas, filosofias, ideias. Portanto, a doutrina, ela não envelhece, independente de denominação, é algo que está fechado. Não se trata de homens, pastores, padres, se trata de Deus. Deus formula a doutrina. Portanto, dentro desse princípio há algo chamado doutrina da iminência. O que é essa doutrina? A qualquer momento ele vem. Ele não vai esperar alguém casar para ele vir. Portanto, ele não vai esperar que todos os povos escutem a mensagem. Entenda. Não é por isso que agora eu vou me omitir a pregar o evangelho, a contribuir com missões, a investir nos missionários que estão com chamados específicos em países. Não, a igreja não pode se omitir, porque eu já vou quebrar também um mandamento, que é ide e pregai. Mas é interessante que nesse mandamento de ir e pregar, ele é alinhado com essa doutrina da eminência. Eu não posso me omitir como testemunha de um Deus que resolve se encarnar dentro do tempo, saindo da eternidade para nos trazer uma nova perspectiva de caminho, porque estávamos fadados ao quê? À morte, ao inferno. Ele resolve vir voluntariamente, provando a sua humildade, o seu amor. Ele vem trazendo a luz para quem estava nas trevas. Ele vem trazendo a vida para quem estava na morte. Jesus se encarna e vem. Portanto, ele cumpre o plano de redenção, cumprindo Gênesis 3,15, cumprindo o que os profetas prediziam sobre a sua primeira vinda. Mas é interessante que no livro de Atos, que é o único livro que não tem um ponto final, ele vai estar ascendendo ao céu. Perceba que antes da sua ascensão, ele vai estar informando, Atos 1:8, que receberemos a virtude para um propósito. Portanto, a vida do crente, ela não é de uma base, numa perspectiva do aqui, do que eu vejo. Essa busca de sentido pela vida que a humanidade vorazmente está correndo atrás, na ostentação financeira, na fama, no sucesso, em busca de ter um sentido para o vazio da sua alma. Mas o crente, o discípulo, a testemunha, ela não tem essa busca de sentido de vida mais, porque a vida dele e dela é preenchida por quem é o sentido da vida. Jesus. É por isso que as pessoas não entendem isso. Como às vezes a gente mora na casa mais simples do bairro, se arruma, coloca o melhor perfume, vem ao templo e começa a dar glória por um Deus que não é aparente por olhos humanos. E na perspectiva de muitos, nós somos loucos. E é uma felicidade que é gerada não por coisas externas, não por bens financeiros. É algo que vai jorrando do interior, de uma fonte que não se esgota.
de alguém que resolve se encarnar e nós, imerecidamente, temos a oportunidade de entrar por um novo caminho. Caminho esse que nós andávamos a ermo, que o final seria um caos de uma eternidade tenebrosa chamada inferno. Mas ele resolve vir e nos dá uma nova perspectiva. Portanto, em Atos capítulo 1, ele vai nos dotar de um poder. Ele fala sobre esse poder, que é um poder que nos dá uma autoridade sobre demônios, sobre enfermidades, sobre o pecado, sobre até coisas mortíferas. Um poder para um propósito de quê? De extensão do seu plano. Portanto, a vida nossa aqui na terra não é simplesmente, eu tenho um destino que é o céu, e eu estou aqui como bom crente, já está bom para mim. Não, não está bom. Se você respira agora, há um plano para a sua vida. E eu não estou falando de um Deus determinista, de um Deus déspota, de um Deus que anula a nossa liberdade de escolha. Eu estou falando de um Deus bom, e que Ele exige que todos aqueles que resolvem se entregar a Ele, que nós é que estávamos perdidos, não Ele. Nós resolvemos nos entregar a Ele, porque Ele veio, Romanos capítulo 5, verso 8, vai nos dizer que prova é essa, de alguém que resolve nos amar, sendo nós ainda pecadores. Que pecado foi esse que cometemos? Que jogamos o Cristo de Deus na cruz. Que amor é esse que Ele resolve vir e nos dá um plano? Ele resolve nos chamar à existência da vida, para um propósito de perpetuarmos as ideias do Evangelho. Que ideia é essa? Boas novas de salvação. O que ocorreu comigo? Eu preciso repassar. Portanto, eu sou discípulo e eu preciso entender que a sua segunda vinda está próxima. Eu não estou falando de homem, eu estou falando de Deus. Eu estou falando de alguém que não é reflexo ou sombra da verdade. Eu afirmo que esse alguém é a verdade. Portanto, quando ele diz, eis que cedo venho, ele faz um alerta para os seus discípulos. Alerta de vigilância, alerta de divulgação da sua volta, alerta de santidade, alerta de conserto, alerta dizendo, eu venho a qualquer momento. Portanto, há um relógio na eternidade que não é condicionado ao Cronos, aqui na Terra. Ano passado, no carnaval do ano passado, teve um artista que disse que iria barrar o Apocalipse. Ninguém pode parar o relógio escatológico. É promessa. Ele está vindo. Ele está voltando. E é muito ilógico eu falar sobre um Deus que me tira da cultura do cárcere do pecado. Eu entregar folhetos, ou eu carregar a Bíblia e vir ao templo e não estendê-lo na minha escola. E não estendê-lo na faculdade com as minhas ideias, com os meus pensamentos, princípios inegociáveis, sabendo que dele ninguém escapa, que os seus olhos enxergam todo mundo. Portanto, é muito paradoxal eu falar que ele vem e eu não estar andando conforme a sua volta, dizendo assim, olha, ele vem, mas eu não estou pronto. Jesus atrasa um pouquinho aí,
Porque eu estou cansado para fazer o plano que tu tem para a minha vida, que é o quê? Ser tua testemunha. Não há tempo. Você acha que nós passamos de uma pandemia porque somos bons? Há um propósito. Qual o propósito da sua vida? O que te motiva a estar congregando neste templo? O que te motiva a vir em pleno domingo, ao invés de estar na praia ou no shopping? O que te motiva a vir? O que te motiva ao falar desse Cristo que muitas vezes nós falamos, mas estamos distantes dele? E é muito incoerente com o discurso que você vê alguém na beira do caminho e fala de um Cristo que às vezes você nem mesmo conhece e nem mesmo se prepara para a sua volta. Portanto, é muito ilógico isso. E por favor, me perdoe se você não gostar do sermão, não tenho preocupação com isso. Não sou profissional de púlpito. Eu vou entregar tudo aqui. E há um alerta sobre nós nessa noite. Jesus está voltando. Se Ele pedir a tua alma hoje, o que você apresentaria para Ele? Como você chegaria a Ele? Há um hino da harpa que diz: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar, quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Perdemos tempo falando mal dos outros, de quem está do teu lado, criticando, não é? Não venha um evangelismo, critica quem vem, não faz nada em prol do reino. Nós perdemos tempo com isso. Jesus está dizendo: basta, eu estou voltando. Chega de imaturidade, de desunião. Chega de exército dividido. Exército dividido, ele não subsiste. Até as facções são organizadas. Aqui há alguém que rege esse reino. Portanto, o rei desse reino, ele diz: eis que cedo venho. Portanto, divulguem essa mensagem, mas preparem-se. Daia subigueia da sépia, da basuribiqueia subideia na sépia. Não há mais tempo de brincarmos de ser crente, de dizermos que o amamos, e nossas ações declarando que não o amamos, nossas práticas. Não há mais tempo. Você precisa pensar nessa noite: o porquê que eu sou crente? O que eu estou fazendo aqui? Estou aqui porque meu pai é crente? Por que eu toco? Por que eu tento dar o melhor slap no contrabaixo? Por que eu toco para Deus? Por que eu canto? Por que eu estou dando glória? Para quem? Quem é esse Cristo? O que me motiva a sair num sol escaldante, carregando uma caixa, com poucas pessoas, para pregar um evangelho diante de uma geração que não é diferente da geração diluviana e de Sodoma e Gomorra? A igreja prega e eles estão o quê? Comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, até que um dia virá o fim. Aí será tarde. O que é que te motiva? É porque teu marido é crente? Lucas 17:32, ele vai fazer um alerta sobre a sua segunda vinda. Ele diz o quê? Lembrai-vos da mulher de Ló. Portanto, ela tinha toda a ideia sobre santidade, porque ela convivia com Abraão, pai da fé. Ela andava com um homem
no seu erro de escolha, de olhar para as Campinas. Mas carta de Pedro, Pedro vai dizer, Ló era um homem justo, que todos os dias se afligia pelo que ele via e ouvia de Sodoma. Era uma mulher que tinha tudo para ser crente, mas não era crente. Cumpria os ritos. Será que nós passamos tanto tempo na igreja que não conseguimos falar do seu amor? Não. Esfriou. Não, Jesus está demorando demais. Não, já fiz muito. Me decepcionei com alguém na obra. Não, chega, pastora. Chega, pastor. Não, eu não vou fazer, está aqui. E é uma ideia sobre o ato de serviço muito distorcido. E é essa a parte B do versículo que nós temos que expor aqui. Ele vai dizer, eu estou voltando, e por questão de tempo eu não vou prolongar nessa primeira parte, eu vou para a segunda parte. Ele vai dizer, eu estou voltando e o meu galardão, eu quero que você entenda de quem é o galardão. Eu quero que você entenda de quem é a recompensa. Ele diz, o meu galardão. E a nossa motivação de perpetuar as ideias de um mestre que resolve me dotar de um poder sobrenatural para que eu seja seu representante, para que o mundo olhe e veja a luz dele em mim, veja o reflexo da sua imagem, antes deturpada e deformada pelo pecado, agora, antes eu estava deformado nas trevas, agora não. Antes eu andava achando que era verdade, agora não, eu ando na verdade. Agora eu ando na vida. Agora eu sou livre. Ele vai dizer, o meu galardão, ele está dizendo, eu sou o dono do galardão. Qual a tua motivação em fazer a obra? Evangelizar, servir. Reconhecimento humano. Aí ele está nos lembrando aqui nesse culto de missões, que nós não estamos em casa ainda. Eu nunca me esqueci de um testemunho de um missionário. Ele passou 20 anos no campo. E ele retorna. Ele chega no aeroporto com a sua esposa. O pastor da igreja não estava no aeroporto. Ninguém da igreja. Claro que isso foi complicado, né, irmãos? O mínimo para se fazer era alguém para receber os missionários, mas não tinha. O missionário se entristece e ele pensa, ó Deus, tem ninguém para nos receber aqui. Nenhum agradecimento. Aí Deus disse assim para ele, você não está em casa ainda. Quando você chegar em casa, quem vai te receber sou eu. Quem vai te honrar é o pastor presidente? Não, sou eu. Eu vou te dar o galardão por tudo que você está fazendo e fez na congregação de Arpoador 1, neste bairro. Por onde você passar, há um galardão para as suas obras. É promessa, isso é fato. Portanto, nós temos que parar e achar que o nosso reconhecimento tem que ser aqui. Motivação errada. Isso gera uma distorção terrível. Isso é uma linha muito fina. Porque levanta o ego humano e nem todo mundo tem maturidade para receber elogio. Nos tornamos, às vezes, péssimos líderes, inchados, nos achamos melhores que o outro. E essa não é a proposta do Evangelho. Motivações erradas. Precisamos de nome citado porque ornamentamos a igreja para a festa. Precisamos
que a esposa do pastor fale que foi você que fez o lanche. Claro que é bom alguém lembrar de nós, mas você precisa aprender isso. Há uma recompensa na nossa morada. E deixa eu te dizer uma coisa, a recompensa para os crentes é boa demais. Glorifique ao Senhor, porque lá não entra pecado. Portanto, eu não vou equiparar a minha coroa e a quantidade de galardão com o outro. Ficar enciumado, invejando, achando que fez mais do que o outro aqui na terra e dizendo, Deus, como é que pode? Eu recebi menos. Esse tipo de sentimento não entra lá. E talvez você pense assim, mas como? Paulo vai afirmar que a salvação não é pelas obras. Por favor, não confunda evangelho com resultado do evangelho. Evangelho que é boas novas, proclamação das boas novas. Resultado do evangelho é o que eu faço pelo outro, as obras. Entenda, nós não seremos raptados devido às nossas boas obras. Não é a condição. A condição é arrependimento, mudança de vida, permanecer fiel até a morte. Essas são as condições para ser raptado. Mas todo aquele que é salvo, ele pratica boas obras. Entende isso? E essas obras que você faz, de dar 1 quilo do amor, de ouvir alguém que está com a alma profundamente abatida, de estender a mão para alguém, de você limpar a igreja, tem recompensa. Eu estou aqui nessa noite através do Espírito Santo de Deus, para que nós entendamos que há uma recompensa para o teu chamado. Há uma recompensa, pastor, pelas noites mal dormidas, pelos levantes, pelas dificuldades com crentes que não nasceram de novo. Há uma recompensa. Ele enxerga, e as nossas obras são pesadas na balança. Portanto, após o arrebatamento, já vem um tribunal de Cristo. Portanto, há recompensa. Por você sair cansado do trabalho, ou hoje tem culto campal. Você acha que não há uma recompensa para isso? Opa, vai ter um congresso. Nós temos que ir para a consagração, para que o Senhor se manifeste. Você acha que não há uma recompensa? Você acha que não há recompensa por você passar no projetor essas letras das músicas? Ele é justo. A recompensa é maravilhosa. Portanto, a obra de missões há uma recompensa. Se nós o amamos, nós verbalizamos, falamos muito sobre ele. É impossível você amar alguém, porque a boca fala do que o coração está cheio. É impossível, irmão. Em uma média de umas 100 palavras que você coloque, pelo menos umas 60 palavras você não colocar a pessoa. Por quê? Porque você ama aquela pessoa. Quando você está namorando, eita... Ô mulher, ele é tão cheiroso, né? Às vezes o varão nem se cuida tanto, mas, né? Ô, mas ele é tão lindo, né? Aí conversando com a amiga, tal. A gente ama, é assim. Mas eu falo de um amor também racional. Um amor que não é movido. Eu não estou falando de paixão, de efemeridade. Eu falo de um amor sacrificial, que resolve morrer por mim
E não olhe as minhas debilidades, as rugas que vão aparecendo com o passar do tempo, ou a perca de peso, ou o ganho de peso. Eu não falo de um relacionamento abusivo, de um amor abusivo, que me pega e vai me descartar pelo primeiro pecado que eu cometa. Eu não falo de um Deus que no momento que eu pego o pão, Ele vai dizer: Carice, você fez isso hoje. Você falou alterado com a sua mãe. Você não foi educada. Eu falo de um Deus que é diferente. Falo de um Deus que resolve me perdoar todos os dias. E sabe o que é mais incrível? Ele não se cansa. Você entende isso? Por que que eu preciso falar sobre esse Deus? Ele é nosso tudo. Se Ele não for o meu tudo, eu quero que você pense, por favor, nessa noite. Pare e pense um pouco. Para pensar, né? Lembra aquele hino do Oséias? Pare agora. Esqueça suas dívidas de amanhã, do início do mês. Quero que você pense. Realmente, Ele é o meu tudo? Realmente eu tenho uma motivação correta de servi-lo, de adorá-lo? Realmente eu estou fazendo algo em prol do reino? Algo de importante, relevante? Ou eu vou chegar no final da vida, Jesus me guarda e eu de mãos vazias? É um fracasso isso. A gente tem a ideia, e eu já escutei isso muito. Irmã, importante é eu estar lá. Eu quero só subir, eu não quero negócio de galardão. Eu já ouvi muito isso. Mas aí quando eu verbalizo isso, eu estou cometendo um pecado, que é o quê? De omissão. Ao fazer um mandamento e um plano para a minha vida, que é eu divulgar o Evangelho. E o fato de eu negligenciar tão grande salvação e tão grande obra, pode me privar de até entrar lá. Portanto, não está bom o fato de você não incomodar Lúcifer. Não está bom. Esse negócio de crente confortável não dá certo. Crente conformado não está bom aqui. Crente que vai mudando de acordo com a moda, com a cultura, não. Crente não é camaleão. Crente é ovelha, tem identidade própria. Ele está aqui na igreja carregando Bíblia, mas no meio social da faculdade já é outra não. E você precisa entender que alguém pode não estar te vendo, mas tem gente te vendo. Vamos abrir aí a palavra do Senhor Jesus? Livro de Apocalipse, capítulo 1, por favor, meus irmãos. Eu quero te dizer quem é esse Deus que você está fazendo a obra, se for por Ele e para Ele, não para homens. Quem é esse Cristo que vem nos buscar? Apocalipse capítulo 1, versículo 12. E virei-me para ver quem falava comigo. Aleluia. E virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos... esses olhos, como chama de fogo. Claro que aqui há um simbolismo aqui, representando a sua onipresença. Não é que Jesus seja igual ao Ciclope, daquele filme.
X-Men, não. Que ele está vendo Cristo de uma forma glorificada. Não é que a gente chega lá, vamos ver o olho dele. Não, aqui é uma representação. Portanto, nenhum coração foge dos seus olhos. E a sua cabeça e os seus pés, verso 15, semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz, como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, João, quando vi, caí. Não há quem veja a presença do Senhor e não caia. Ninguém resiste à sua presença. Eu caí como morto, ele pôs-me sobre mim a sua destra, dizendo: não temas. Por favor, se você veio ao templo adorar este Cristo, eu quero que você observe esta palavra. Não temas. Eu sou o primeiro e o último. E o que vive fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Você veio adorá-lo? Adaia, sebe, adaia. Você o ama porque ele nos resgatou? Você entende que ele não vai nos esquecer no arrebatamento? Ele vem e ele diz: há uma recompensa. Você que está cansado e dizendo: ninguém me enxerga, ele te enxerga. O que você fez por essa obra, por este departamento, ele te vê. Você pode sentar lá atrás. Há uma recompensa. Talvez ninguém sabe o que tu faz nas ocultas. Humano não, mas ele sabe. Precisa colocar no Instagram, ele está vendo. Não precisa eu dizer que estou fazendo, ele vê. Não te preocupas. Há uma recompensa boa. Há galardão. Lembra que nós estamos falando aqui de obras. Mas eu não posso, antes de finalizar esse sermão, falar sobre a recompensa dos ímpios. Eu não posso deixar de falar. Talvez você entrou aqui nessa noite desviado, desviada, ou a convite de alguém, seja de uma outra religião. Eu preciso que você observe a recompensa para todos que negarem Cristo nessa vida. A recompensa dos crentes foi falada aqui. Eu ainda vou dizer outras coisas. Novo nome. Vai comer do maná escondido. Onde é que está, Caris? Eu não sei, está escondido. Vai entrar na cidade pelas portas. No céu não tem atalho, não tem beco. Não dá para ninguém entrar em beco. No céu não tem beco. Tem porta. Quem vai receber não é São Pedro. Tem anjo na porta. Não entra com jeitinho brasileiro. Só entra os lavados, remidos. Apocalipse capítulo 22, 14. Recompensa dos justos, reinar. Você que gosta de glória, de ser aplaudido, aguenta. Aqui não dá para você ter isso não. Mas tu vai reinar com ele, tu vai sentar do lado dele. Tu vai estar junto dele julgando. Oi, mas isso aqui é privilégio. Irmã Carisa, eu não entendo nada de direito. Não se preocupa. Ele vai ser o juiz, você vai estar lá só como testemunha. Portanto, são N fatores. Fora que a gente vai estar com ele. Eu não vou expor aqui como é que vai ser nossa casa, porque a gente tem uma ideia de nós querermos ir para o céu pelas coisas que vai ter lá.
O que deve me atrair a chegar ao céu é a presença dele. Portanto, as ruas, o muro, é muito lindo. Eu moro numa casa de portão de alumínio. Um muro que tem que ficar todo tempo pintando. Né? Às vezes tem infiltração. Não, na nossa casa lá não vai ter isso. E deixa eu te falar uma coisa. A casa é para todo mundo igual. Você pode ser juiz crente na terra e você pode ser um pescador. A casa é igual. Não vai ter diferença, tá? De salário, não. A casa é para todo mundo a mesma coisa, sem distinção. A distinção é algo do homem, terreno. No céu, não. Portanto, o que deve me atrair no céu é ele. Perceba isso. Quando você ama muito alguém, o que faz o lugar não é o lugar. É a pessoa. Quando eu estou com alguém que eu amo, eu posso estar no local mais simples que for. Comer um pastel com um suco. Vai ser ótimo para mim, porque o que importa é a pessoa, não é o ambiente. O entorno, é muito secundário. Você acha que a gente vai ficar olhando para a rua, para a árvore da vida, para o rio, tendo Cristo de Deus lá? A subinaia. O entorno não vai nos atrair. Ele é a atração. E ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança. Venham. Aqui vocês não chorarão mais. Aqui não tem tristeza, não tem depressão, não tem ansiedade, não tem acusação, não tem angústia, dívida, temores, conflitos, lutas. Acabou. Alabacaia da caia, subicaia daia, ribicoia, subigaia. Se você tem motivos para adorar esse Deus, então adora, porque Ele é Deus de vivos. Se você está vivo, então adore. Jesus. Apocalipse capítulo 20. Eu tenho 3 minutos aqui. Versículo 11. E vi um grande trono branco. Olha a recompensa para os ímpios. E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. João está tendo a visão aqui. E viu os mortos, grandes e pequenos. Aqui não fala de estatura. Aqui não está falando de criança, adulta. Aqui fala de posição, status social, que estavam diante desse trono. E abriram-se os livros. Aqui está no plural. Daniel já vai falar sobre esses livros. Os livros das obras. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas. E aí, por questão de tempo, eu não vou expor aqui a segunda ressurreição. Mas aí, quando vier, o mar vai prestar conta. Todo mundo que morreu no Titanic, eu vou aqui simplificar. Que ninguém achou o corpo, que não morreu com Cristo, que está o espírito lá no estado intermediário, que é o Hades, vão tudo ressuscitar. Esse é o dano da segunda morte. Quando você lê segunda ressurreição, é para ímpios. Haverá uma reconstituição. Isso é coisa muito complexa para a mente. Vão ressuscitar para comparecer diante do trono branco. Quem é que vai estar ao lado de Cristo? A igreja. Ele abre os livros e vai dizer: Hitler, as suas obras são genocídio, extermínio,
Egolatria, ele começa a citar. Aí ele vai abrir outro livro. E é interessante que talvez você tenha que perguntar como é que ele vai abrir esse livro, se é todo mundo vindo, na segunda ressurreição vão estar tudo condenado. É porque ele é justo e ele sempre afirmou que só quem entraria na eternidade com ele é quem estava com o nome escrito no livro da vida. E para cumprir esse papel, ele abre o livro da vida e vai dizer: Hitler, eu não estou achando o teu nome aqui. Levai-o para as trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Eternamente sendo torturados. Nós não acreditamos no aniquilacionismo. Dia e noite. Dia e noite. Eu estou falando noite, apesar que na eternidade não encaixa essa questão da noite, né? Mas só para nós entendermos. Portanto, há 2 lugares que você precisa decidir nessa noite. O céu, que é um caminho estreito, mas vai conduzir todas essas bênçãos. Ou o inferno, que é você andar por sua própria escolha. Tem muita gente que está dizendo: vocês precisam pregar mais sobre a graça. Há uma melhor graça do que essa? Em dizer que existe o inferno? E que eu preciso me arrepender? Tem uns pregadores que têm medo, mas eu não tenho medo não. Ou é céu ou inferno. É você que coloca, não. É você mesmo. Não somos nós, não somos pastores. É você. João capítulo 3, verso 18. Aquele que crê não está condenado. Tudo que eu preguei aqui. Mas aquele que não crê, já está. Aí o evangelista vai dizer, verso 19. E a condenação é esta, 2 pontos. Que a luz, quem é a luz? Veio, mas os homens resolveram amar. Isso é muito terrível, né? Os homens resolveram amar mais as trevas do que a luz. Mas a luz está aqui nessa noite. Eu posso fazer uma oração, meu pastor? Já estou com o meu tempo estourado. Enquanto o grupo pode cantar um. É bem rápido, é mais rápido que uma bala. Se vocês puderem cantar uma estrofe de um hino. Quero convidar você que quer se entregar a Cristo. Eu quero convidar você que quer se reconciliar. Jesus te ama e quer te levar para morar no céu. Escreveu o teu nome no livro da vida. Eu quero convidar crentes, independente da sua idade, que querem nessa noite receber um poder, um renovo para proclamar esse evangelho. Na faculdade, na escola, no esporte onde você pratica, na sua casa, vem aqui, no seu bairro, venha, rapidamente. Já estourei meu tempo, senão o pastor não me chama mais. Não era um sonho. Quantas irmãs vão cantar? Era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade Quero orar por você. santa para os crentes sendo preparada. João viu a cidade de Você que está enfermo, eu quero orar por você. Você que tem filhos desviados, venha, venha orar. Nós vamos orar por seus filhos. Quem voava ao redor do trono. Aleluia. Você que quer fazer mais em prol do reino, venha. João viu os 7 castiçais de ouro. E no meio, vem orar pelo teu esposo, pela tua esposa que não é crente, vem orar. Você que é mãe, você não gerou filhos para povoar o inferno. Quem era esse homem? Era Jesus de Aleluia. Nazaré. Ouve. Aleluia. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvido,
Espírito diz à igreja: Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu veja. Obrigada, minhas irmãs. Pai, celebramos a Ti. O culto é para Ti. Perdoa os nossos pecados, Pai. Oh, Pai, nós amamos a ideia da Tua vinda. Ah, Senhor, nos ajuda a estarmos prontos, nos ajuda a fazermos mais em prol do reino aqui na terra. Ó Deus, estende a Tua misericórdia sobre a Tua noiva que está aqui à frente, repreendendo toda enfermidade. As irmãs que estão enfermas em casa, Senhor, vai ali, vai levando cura.